Nessa visita agora já aos Estados Unidos, na conversa com o Biden, todo mundo falou, pô, o Biden, o Brasil está isolado, não sei o quê. Houve um reconhecimento de que o Brasil tem soluções para esses problemas, para a inflação global, para a recessão, como você falou. O Brasil é um país que vem se abrindo comercialmente, que foi justamente o que foi elogiado pelo Washington Post. A gente fechou acordo, ainda não foi sancionado, não entrou em vigor, mas a gente fechou acordo com a União Europeia, a gente fechou acordo com o EFTA, a gente está fechando acordo com uma série de países, a gente melhorou o relacionamento comercial com todo o Sudeste Asiático, com os países do Golfo. Então, a gente avançou nesse sentido. Uma solução, livre comércio, se integrar nas cadeias de produção, ter uma população grande, uma população jovem ainda, razoavelmente, capaz de produzir e substituir parcialmente essa cadeia de produção que eles querem fazer mudança. Segundo, problema alimentar. Recente, a ONU, não foi só uma agência da ONU, mas a ONU falou, se preparem para uma crise alimentar mundial. E o Brasil está otimamente posicionado. E o Brasil a gente é o celeiro do mundo. A gente está extremamente bem posicionado, mais agora, né? A gente ainda tinha, sei lá, a Ucrânia concorria um pouco com a gente em questões de grãos, alguns outros países, mas o Brasil disparou aí por uma sacada do presidente. Ele conseguiu fazer com que, durante a pandemia, o campo não parasse. Beleza, vocês vão parar os caras aí na cidade, tal, não, mas no campo a gente vai conseguiu, e aí os governadores não tiveram uma sanha tão grande de tentar invadir isso, e durante a pandemia a gente expandiu e garantiu a segurança alimentar de vários países. Durante a pandemia, acho que a gente estava alimentando 1,5 bilhão de pessoas no mundo, sendo que o país, que até a década de 70 não era autossuficiente, a gente importava e veio uma revolução com a Embrapa, a gente fez um acordo com a JICA, que é a Agência de Cooperação do Japão, a gente avançou isso durante o regime militar, agora a gente tem uma pujança tão grande que a gente concorre de igual para igual com os Estados Unidos, com os grandes produtores de alimentos e tem trazido soluções para isso. Aí do outro lado a galera vem e fala assim, não, mas saiu aí um estudo que 33 milhões de pessoas estão passando fome. Aí você vai e olha o estudo, não sei se você já viu esse estudo. Não cheguei a ver. Eles pegam assim, é dividido por regiões, né? Aí deveria ser algo como 47% Sudeste. Eles colocam o Sudeste 17%, colocam o Nordeste 80%, não é 80%, mas tipo 35%, Norte tantos por cento. E aí já gera uma distorção grande, porque evidentemente, em lugares como o Nordeste e no Norte, tem uma taxa acima da média desse problema. Aí quando você olha para a pergunta que foi feita, não é nem assim, tipo, você passa fome, Monarca, que você comeu hoje. A pergunta objetiva deveria ser, quantas refeições o senhor fez hoje? O senhor conseguiu tomar um café da manhã antes de sair de casa? O senhor se alimentou? A pergunta que era feita assim, você tem medo de passar fome no futuro? Aí, é sob o medo? Então, assim, a galera tá vendo, tem guerra na Ucrânia, a Rússia tá ali com a Ucrânia se digladiando, a gente teve pandemia, a gente teve um desemprego grande agora. Então, assim, era no primeiro momento assim, a pessoa deixou tal, mas não perguntava sobre refeição, ou a pessoa subjetivamente considerava que ela estava com problema ou que ela iria ter. Era mais ali dos temores, tentando antecipar isso aí. Por que o governo faz uma pesquisa, então, para contratar? A gente vai fazer agora, vai sair um IBGE, que finalmente a gente teve bastante dificuldade, inclusive, para encontrar recursos, e vai mostrar como os indicativos talvez melhoraram. A gente já tem internamente algumas amostras disso, agora vai ser numa escala muito maior, e mostrar justamente isso também. O Brasil, além disso tudo, diminuímos pela metade os homicídios, como eu falei lá na frente. A gente está aí brigando pela liberdade com alguma dificuldade, mas está fazendo isso. A gente está gerando emprego. O Brasil, um país, pegou agora, saiu, G20 foi o país, o terceiro ou quarto país que mais gerou empregos no G20, que são as maiores economias em relação aos demais, mais ainda, sendo que a gente partiu de uma base pior, porque a gente estava entre os 4 países com maiores desempregos, que a gente herdou lá da Dilma. Por fim, essas coisas todas que vêm sendo feitas, colocaram, então, o Brasil solução para alimentação, solução energética. O Brasil é autossuficiente em energia, e não só é autossuficiente em energia, como tem a matriz energética mais limpa do G20. Essas hidrelétricas, a gente usa etanol, os biocombustíveis, agora a gente está desenvolvendo a tecnologia do nitrogênio verde, que vai ser uma revolução, e o Brasil é o país com maior capacidade de produção disso. Então, beleza, vocês querem substituir lá o que vinha da Rússia? Como que a gente faz? Não, peraí, vamos continuar comprando da Rússia. Não, peraí, o Brasil tem uma solução que é o nitrogênio verde. Isso também foi discutido lá com o Biden, tem sido discutido em fóruns multilaterais. E, por fim, isso tudo, eu acredito... E aí fica aquela previsão do programa aqui, né? Me cobrem, eu posso voltar, o Monarca pode trazer aqui e falar, Felipe, você errou, ou você tentou nos enganar aqui. O Brasil, de fato, vai se beneficiar disso
com essa mudança nas cadeias de produção, e o Brasil vai fazer parte de uma economia muito mais moderna. Já é uma economia que não depende mais tanto de investimento público, então a gente tinha aquela palhaçada, Dilma, mãe do PAC, não sei o quê. Você viu que o Tarcísio conseguiu fazer uma mudança, mas foi a maioria investimento privado. Ele ia lá, batia o martelo, concessão daqui, privatização dali, a gente está trazendo parceria público-privado, está trazendo os caras. Então, de fato, teve uma revolução nisso, como eu disse, foi o governo que mais privatizou, que mais desburocratizou. Tem muito mais a fazer, eu concordo com isso. Mas eu, quando olho e falo, pô, do outro lado a gente tem um cara que está prometendo isso, aquilo, que vai acabar com o teto de gastos, que vai fazer isso. Me incomoda um pouco, no fundo, quando eu olho e falo, pô, a galera liberal tá fazendo isso aí. A sensação que me passa, pode ser que não seja, mas fala, tá pagando pedágio. Não quer, tem um custo social alto de apoiar o Bolsonaro, eu não tô falando nem lá do... Isso é a verdade mesmo. E a galera fica meio, pô... Aí eu falo, pô, não dá. Eu assisto, um dia eu tava assistindo o Monark aqui, não, porque o Lula e o Bolsonaro, os dois vão destruir, tal. É porque, a minha visão... Uhum. Enquanto o Bolsonaro não faz as mudanças estruturais que precisa ser feita, vai chover no molhado. Tem muita coisa legal que você falou e que é legal mesmo, e eu concordo. E que não é divulgado, né? E com certeza não é divulgado. A gente também tem essa responsabilidade de mostrar mais o que está sendo feito, mostrar um outro... Eu falo né? Não você, no caso. Não, claro. Eu e o governo temos essa responsabilidade, a gente faz essa meia-culpa de não ter comunicado tanto essas coisas. Até porque a mídia odeia vocês e não dá espaço para vocês, né? Sim. Eu entendo. E essas coisas que você falou, todas são legais e são méritos do Bolsonaro mesmo, do governo Bolsonaro, e eu dou esse reconhecimento, com certeza. Uhum. A questão é que... Por que eu não boto fé pra caralho no Bolsonaro? Porque eu entendo que para mudar o jogo aqui mesmo de verdade, não são essas pequenas coisas legais que estão acontecendo. São coisas estruturais que precisam acontecer. Mas diminuir o homicídio pela metade, por exemplo, não é uma mudança estrutural? É uma mudança estrutural? Não, na verdade, porque você... diminuiu pela metade, mas ainda são 40 mil pessoas morrendo. Tá, mas não teria como saltar de 60 milhões para zero e... Claro, com certeza, mas isso é um fator de segurança que, inclusive, é uma das pautas mais importantes para o Bolsonaro. E que tem também um aspecto econômico, que quando você calcula ali o custo, Sim. Cada vida que você perde, um estudante, Com cara certeza. que de repente estudou, teve investimento público, tal. Então tem esse lado que eu acho que é uma mudança Não, estrutural. é legal, eu acho massa pra caralho. Eu gosto que tenha liberado as armas e o caralho, eu quero que faça mais nesse sentido, mas o que eu sinto falta do Bolsonaro é comprar as brigas que realmente vão mudar o Brasil de uma forma estrutural, mudar como as regras do jogo funcionam. Se você não fizer a reforma tributária, continuar cobrando 40% sobre consumo em alguns itens para as pessoas e parar e não cobrar imposto dos lucros e dividendos, você tem um mecanismo no sistema que tira dinheiro do pobre e deixa dinheiro para o rico. Se você não mudar isso, não vai mudar. E quando você não mudar as leis trabalhistas para dar mais segurança e para as pessoas poderem contratar e fazer negócios, e a indústria não ter que ficar pagando... Nisso a gente avançou um pouquinho. Sim, e a indústria não tem que ficar pagando imposto sobre lucro presumido, ou os negócios muito loucos. Se não mudar essas coisas muito loucas, mudar a estrutura brasileira, que é um lixo, é um negócio da década de 80, que não funciona e que causa distorções. Se essa parada, o coração da máquina estatal não mudar, eu não vejo o Brasil se tornando a terceira maior potência do mundo, chegando um monte de indústria, de gente querendo fazer aquilo. Os empresários não vão querer pôr indústria aqui quando tem impostos insanos e burocracias insanas. Não, como eu disse, melhorou bastante, tanto que a gente melhorou o grau de investimento. Como eu disse, antes nosso crescimento era muito dirigido e movido pelo investimento público. Sim. PAC, não sei o que. Tudo era banco emprestando dinheiro. Se você pega a repartição ali dos investimentos e do motor do crescimento público no Brasil, mais da metade hoje é investimento público. Antes era 10%, investimento privado, aliás. Antes era 10%. Então, isso claramente cresceu. Sim. Só que os efeitos disso a gente começa a ver depois. Uma outra coisa... Você acaba de assistir um corte do Monark Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monark para não perder nada. Segue a gente lá.